Quero ler o texto para conciliar ao tema tão bem sugestivo na epístola do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos 14 ao 17, aonde o apóstolo fala da liberdade absoluta da graça de Deus. Versículo 14 do capítulo 8, aonde o dons, as primícias do Espírito. Capítulo 8, versículo 14, diz o apóstolo: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estar em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filho, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém? Queiram sentar-se, por favor. Queridos, aqui há um texto escrito pelo apóstolo aos gentios, doutor aos gentios, pregador aos gentios. Os irmãos hão de convir que a observação que Paulo faz a uma igreja gentia, uma igreja que conheceu o poder da graça, o poder de filho na manifestação do Espírito Santo no dia do Pentecoste. Porém, antes do apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo é convertido ao Evangelho, de forma específica, os acontecimentos tornam-se conhecidos em Roma. Roma, que era uma igreja formada de judeus, prosélitos, na sua maioria gentios, e havia uma expectativa de que com todo aquele alvoroço na vida de Paulo, na Ásia e na parte da Europa, criou um anseio dos romanos a serem ministrados pelo apóstolo. E por alguns impedimentos, o apóstolo Paulo não pôde ir. Porém, ele dá resposta a um dos maiores questionamentos da igreja em Roma, pois os irmãos perguntavam e não tinham resposta até aqui, de como eles poderiam se aproximar de Deus, ter comunhão com Ele e desfrutar da sua graça. Então é quando o apóstolo Paulo, ele vai mostrar o direito de filhos adotados, tendo em vista que a frase para o Novo Testamento que Jesus orienta a igreja está baseada em: Pai, teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Falarmos de Pai, é necessário falarmos dos filhos. Quando nós falamos de Pai, eu digo aos meus filhos: Pai é Pai, ponto, não se discute. Pai é o que cria, Pai é o que dá vida, Pai é o que traz a existência. Quando nós analisamos o contexto bíblico, os irmãos observem que vamos encontrar 5 classes de filhos dentro do contexto do mesmo Pai. A Bíblia nos mostra que os primeiros filhos a serem criados de forma absoluta, sem reprodução, foram os anjos. Os primeiros filhos que Deus cria são os anjos, tendo em vista que o contexto teológico mostra que a terra e sua plenitude pertence a Deus. Então, quando Deus cria a terra, Ele cria para um objetivo:
soberano, e agora ele precisa ser enaltecido. Ele precisa, como Rei poderoso, Pai da eternidade, ser adorado. E de todos os planetas, só a Terra agora é habitada pela primeira classe de filhos por criação, os anjos. Então os anjos vão habitar a Terra com o intuito de reconhecer eternamente que a Deus pertence o poder, o reino e a glória. Vejam que a Bíblia diz que por meio de Lúcifer, o anjo de luz, estes anjos que habitavam nos seus santuários, terra mineral, elevava a Deus tributos de adoração, reconhecendo o domínio, pois diz o contexto erudito que Lúcifer levava este reconhecimento da terra, dos filhos por criação, e diante do Monte Santo de Deus, ele abria o coração com aquilo que os filhos anjos produziam na terra, e era simplesmente digno de honra, de louvor, de domínio, de majestade. É o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Então isto era o cotidiano entre terra e céu, céu e terra. Não havia impedimento. Aí vem a decepção. Os anjos, liderados por Lúcifer, não quer reconhecer o reino, o poder deste Deus e a soberania, e quer ser igual a ele. Então diz a Bíblia que uma terça parte dos anjos se corrompem e querem ser liderados por Lúcifer. Então, quando eles não reconhecem a majestade, o domínio e o poder e o reino do Criador, então a decepção vem, e aí Deus atira-o para a terra. Aí Deus tira-lhe o direito de filhos por criação. Então vejam que o reino sai da terra, porque os anjos contaminados perdem direito e são condenados ao juízo eterno. E a parte que não se contaminou, os 2/3 são tirados da terra e levados a Deus. Então não há mais relacionamento do reino dos céus com a terra, porque a terra é coberta pelas águas, e sendo assim, a Bíblia diz que vem trevas, vem o vazio e vem o abismo. O tempo passa e não há relacionamento, não há reconhecimento da soberania de Deus, porque os filhos por criação decepcionaram. Então, passando o tempo, Deus vai querer trazer de volta o seu reino à terra. Com isso, ele vai dar entendimento, porque os anjos foram criados como filhos, com inteligência, com emoção e com vontade. Agora Deus vai trazer de volta o seu reino à terra, porque a primeira vez a transgressão de Lúcifer arrebentou. Então, para que o reino de Deus viesse, então precisava, Deus restaura, Deus cria. A terra estava em treva, estava sem forma e estava vazia. Então Deus deu ordem às águas para miguarem e as poção seca aparecer. Quando a poção seca aparece, então Deus vai trabalhar na decoração, na função de mais uma vez ser adorado, o seu domínio, o seu reino vir para a terra. E a Bíblia diz que depois que ele cria, ele vai trazer de volta a segunda classe de filhos, filhos por formação. A Bíblia diz: formou Deus o homem, a sua própria imagem e semelhança. Agora vejam que o homem é criado é formado de forma diferente, porque a primeira classe de filhos, eles eram eternos, eles não eram carnais, porém decepcionaram. Então Deus vai criar o ser humano de uma forma excepcional, e o interessante é que ele vai formar o ser humano de uma
terra que estava em trevas, de algo que ninguém teria coragem de investir. Então ele cria, ele forma os filhos por formação, põe no jardim e agora lhe dá o direito de viver em misericórdia. Você pode observar que a Bíblia diz que depois que ele planta o jardim, chamado Éden, porque o Éden dos anjos foi contaminado e perdeu o domínio. Então agora o reino dos filhos por formação, Deus planta um novo Éden, um paraíso para ser reconhecido. Então agora, uma vez por dia, diz a Bíblia que tinha culto. Deus descia no jardim e o homem reconhecia o seu domínio, o seu reino e a sua glória. Todos os dias, ao virar do dia, tinha culto. Então o reino de Deus estava de novo entre o ser humano. Agora, pela primeira vez, o homem adorava. Deus descia dos céus à terra, porque não havia impedimento. Então, quando nós analisamos, diz a Bíblia que a desobediência vem de novo e deteriora o relacionamento. Pelo pecado, o homem transgride e não reconhece o reino de Deus, dando o mesmo princípio de igualdade, querendo ter sabedoria e ser igual a Deus, querendo o domínio. Então vem a Bíblia e diz que Deus, outra vez, na nossa linguagem, é decepcionado pela segunda classe de filhos por formação. Então o pecado causa o ímpeto da separação entre Deus e o homem. Veja que Deus diz: fecharei o lugar de culto, fecharei o jardim com uma espada aflamejada e querubins, para que o homem não volte a ter direito à vida eterna. Ele perde o relacionamento e agora Deus não desce mais, o reino não vem mais por conta do pecado. É o que Paulo diz aos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Ele disse que pelo homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, e a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Capítulo 5, versículo 14, veja o que ele diz: portanto, a morte reina, o reino passou para a morte por conta do pecado. Deus não podia descer com o seu reino, porque agora o pecado impedia, e o ser humano valorizou o pecado, não conhecendo a soberania de Deus. Aí Paulo diz que aqui começa o reino da morte, desde Adão até Moisés, o período da inocência e o período da lei. Então os irmãos hão de convir que o reino de Deus é tirado da terra mais uma vez por conta do pecado e da morte. O ser humano é destituído da presença de Deus. Capítulo 6 do Gênesis: o pecado abunda, o pecado generaliza, a ponto de cheirar mal as narinas de Deus. Então Deus diz: tirarei, não contenderei, não insistirei. O meu espírito não vai contender com o ser humano. Deixou de ser espiritual e se tornou carnal. Então Deus não vai descer por conta do reino da morte e do pecado. Então diz a Bíblia que agora Deus vai eliminar o ser humano. Deus decide abrir mão da segunda classe de filhos, chamado filhos de formação. Então disse Deus: vou dar cabo, porque a morte reina, o reino dos homens, a morte manda e o pecado abunda. O reino de Deus não podia descer, o espírito foi tirado e o homem perde o direito de filho, não era de forma universal. Então quando a morte, quando o pecado grita alto, vencemos, aí Deus usa o que Paulo diz: a graça, eles não merecem, mas eu vou ser bondoso com eles, e pela graça Deus preserva 8 seres humanos para não desistir dele. Quando o dilúvio vem, arrebenta com a terra volta a ser coberta pelas águas,
e não tem mais reconhecimento. Capítulo 8 do Gênesis, vem o recomeço. Aí Deus motiva a geração de formação ainda de Adão por meio de Noé. Mas esta geração não reconhece o reino de Deus, e Deus não descia para ser adorado, e nem a terra adorava a Deus. Então Deus vai eleger uma nova classe de filho. Primeiro, criação, decepcionou. Segundo, formação, decepcionou. Agora Deus vai investir nos filhos por eleição, ou seja, Israel. Então Israel é chamado de filhos de Deus por eleição. Deuteronômio diz que Deus elegeu dentre todos os povos a Israel como filho. Quando Israel vai sair do Egito, Deus disse a Moisés para dizer a Faraó: Israel é meu filho, e eu mandei você deixá-lo ir para me adorar, e você não deixou. Então vou eliminar os seus primogênitos, porque Israel é meu filho primogênito. Então Deus gera, Deus elege Israel para descer com Israel na terra de novo, para ser adorado. Ele tira os filhos da escravidão. Veja que Israel se torna escravo. Ele tira Israel da escravidão, lhe dando o direito de filhos. Quando chega na planície do Monte Sinai, ele vai fazer uma aliança de pai para filho, de filho para pai, fidelidade. Então o filho de eleição, Israel, diz: estamos de acordo. Quando Israel está de acordo, Deus fixa uma aliança de fidelidade no capítulo 24 do Êxodo. Base sangue de novilho, porque o reino do pecado e da morte era forte, e o sangue do novilho ia livrar Israel da força do ímpeto da morte e do pecado. Animais limpo, puro e sem defeito, ia dar garantia de o reino de Deus vir a Israel, o único povo na face da terra que ia ter o direito de reconhecer este reino. Então, quando Israel aceita a aliança, então vem o capítulo 25. Aí Deus estabelece o único lugar na terra para agora. No Éden de Lúcifer era 24 horas de adoração. No Éden de Adão era uma vez por dia. Agora Deus vem com os filhos por eleição para descer e ser reconhecido uma vez por ano. Aí Deus estabelece no planeta Terra aonde a sua glória, o seu reino se manifestaria. E agora ele vai dar o tabernáculo, o lugar de adoração, o lugar de reconhecimento, o lugar da expiação. Então Israel agora vai formar o tabernáculo e tinha que trazer sacrifício, porque o culto da renovação, a manifestação do direito da glória, era uma vez por ano. Eles passavam o ano todo criando animais até de 3 anos, que era o ápice de um cordeiro. Com o cordeiro, 3 anos ele estava pronto para o sacrifício, era o ápice do sacrifício. Então, puro, sem defeito e sem mácula, eles traziam para o sacrifício. Os sacerdotes derramavam sangue. Aquele sangue justificava o reino de Deus diante da morte e do inferno e do pecado. Só para os filhos por eleição, só para Israel. Então, quando eles derramavam sangue, então agora vinha os sacerdotes se lavar, ia na pia, se lavavam, tirava o sangue da sua pele, da sua veste, e iam para o sorteio. O sorteio era para entrar no lugar santo, porque depois do lugar santo vinha o santo dos santos, aonde a glória, o poder e o reino ia descer na terra entre Israel. Então eles entravam sorteados, pegavam o incensário e levavam para queimar no altar do incenso, a última peça antes do véu. Mas no capítulo 34 do Êxodo, disse Deus: para eu descer vai ter que ter reconhecimento, e para isso vai ter que ter
pureza, vai ter que ter incenso, perfume aromático. Ele diz: Moisés, prepara uma forma aromática, uma essência para mim, chamada incenso puro, composta de 4 composições. Vai ser o estoraque, a ônica, o gálbano e o incenso, todos da mesma medida. Se você colocar 50 gramas de um, coloca 50 gramas do outro. Não pode ter ninguém mais do que o outro. Para eu descer, vai estar tudo da mesma altura, tudo do mesmo tamanho, porque no meu reino não tem acepção. Então era da mesma igualdade. Agora eles pegavam essas 4 componentes e levavam para o altar do incenso. Quando eles colocavam no altar do incenso, a quentura do fogo, que era 24 horas, ia dissolvendo as composições, e esta composição exalava um perfume chamado incenso, porque os irmãos hão de convir, o sangue dos animais causava impureza por conta do mau cheiro, a mosca, o inseto causava e dificuldade de adoração. Mas quando esse incenso era queimado, eu fiz parte de um curso, volto a dizer, no Egito, de arqueologia, e os arqueólogos disseram que encontraram na década de 40 um recipiente com uma resina no complexo de Golã, e quando foram fazer o teste, compararam com o incenso que era queimado aqui. Por quê? Porque quando eles tocaram fogo, o cheiro do incenso a 3 quilômetros de distância, aonde tinha inseto, mosca, varinjeira, caíam mortos pelo cheiro, a pureza do incenso. Então, para Deus descer, eles tinham que queimar esse incenso. Aí o incenso enchia o lugar santo, a fumaça ia saindo e a fragrância saindo. Aonde tinha mosca, inseto, ia morrendo. Quando eles morriam, o incenso pegava vertical e subia para a atmosfera, rompia a galáxia e chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Quando chegava nas narinas de Deus, aí Deus cheirava e dizia: tem adoração lá embaixo, tem pureza, tem reconhecimento, eu vou descer, porque o incenso chegava como cheiro suave às narinas de Deus. Aí ele descia na terra, o véu se abria, o sacerdote entrava e a glória de Deus caía e o povo adorava e ele era reconhecido. Havia reconhecimento.